que criticar todos os líderes do Flamengo nesse momento. Felipe Luiz, inclusive, os capitães do time, os jogadores experientes, todo mundo sabia que o Olacian perderia o último pênalti. Botaram um garoto que estava sofrendo uma pressão absurda nesse confronto, todos os jogadores do Atlético Mineiro e a mídia tentando falar mal do moleque, e botam esse moleque para bater o último pênalti. É muita irresponsabilidade, é muita falta de liderança, é muita falta de culhão dos jogadores mais experientes e outra, falta de autoridade do treinador. Não poderia deixar o Olacian, com toda a pressão que ele estava carregando nesse confronto, bater o último pênalti. É claro que não fui só eu o único que disse, esse garoto vai perder. É o jogador que tinha mais pressão nesse jogo. Para mim, vergonhosa a atitude dos líderes do Flamengo, contando o jogador, contando o treinador. Jogaram na fogueira, numa pressão absurda, o garoto, que era o jogador do time, que sofria mais pressão nesse jogo. Falta de liderança, falta de maturidade, falta de experiência. Se eu tenho mais experiência que os medalhões e que o treinador do Flamengo, para saber que o Olacian tinha tudo para perder esse pênalti, aí eu não sei mais o que esperar desse time. Contra o Olacian, como eu falei, eu tentei falar para ele que ele é um menino com muito talento, né? E só que ele não quis escutar em nenhum momento. Às vezes a imprensa acaba alfinetando um pouco, né? Que não existe essa briga de um jogador com o outro. Todo mundo defendendo sua camisa ali, o que a gente tenta é aconselhar. Que a primeira discussão que teve dentro do campo foi que eu mandei ele ficar tranquilo. Falei, calma, velho, porque ele tava xingando o Enzo Saraiva e o Coelho. E ele virou pra mim e falou, vai tomar naquele canto. Eu falei, calma aí, que boquinha podre, hein? E ele falou, vai tomar naquele canto mesmo. Eu falei, cara, você é mal educado, né? Mas enfim, é um menino que tem muito talento, né? Talvez por estar num clube muito grande, né? E ter subido muito jovem, às vezes você não tem uma cabeça tão trabalhada, né? E às vezes acaba deixando ser influenciado um pouco. Que ele não perca a cabeça, que ele mantenha um foco, que ele tem muita coisa para caminhar pela frente, para crescer, para ser um grande jogador. Mais uma vez, você trouxe um time bastante modificado, mas isso acabou não influenciando no andamento do jogo. O Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, teve até a oportunidade ali com o Pedro de sair com um resultado mais elástico. Queria que você pudesse explicar assim, algumas opções que você teve para o jogo de hoje, como o Cebolinha, por exemplo, enfim, que te levou a levar esse time ao campo, e só especificamente sobre a escalação da decisão por pênaltis também. A gente acabou vendo que os jogadores mais experientes foram abrindo e o Olacian acabou indo para o final. Assim. Como é que foi esse processo de decisão também? Obrigado. Bom, a decisão pela equipe titular passou primeiro por alguns jogadores não viajaram, né? Bruno Henrique e Luiz Araújo, não tinham condições de jogo, foram barrados. Alguns jogadores não poderiam começar porque vieram de férias. Lino, Emerson, Royal, Saul não poderiam começar o jogo. Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo e montei com as peças que eu tenho um time, no meu modo de ver, da mesma forma que eu falei no primeiro jogo, suficiente para poder vencer o jogo e fazer um grande jogo. E foi assim como fizeram. O Cebolinha, estou muito feliz por ele, porque é um jogador que se esforça muito e tem muito talento, tem muito futebol ainda para dar. Fez um grande jogo e não era fácil para ele nesse campo sintético, onde um jogador que teve uma lesão de tendão de Aquiles tem que passar por esse processo de jogar em campo sintético. É uma pena na Série A do Brasil acontecer isso, mas foi um muito bom primeiro tempo, as ideias estavam muito claras, entraram. Poderíamos ter feito mais, mas claro que não é fácil, né? O Atlético Mineiro é uma grande equipe e eu também já aproveito aqui para parabenizar eles pela classificação, parabenizar o Cuca pelos 3 jogos em alto nível que disputamos agora nessa semana, e nós temos que pensar para frente. Sobre a disputa de pênaltis, eram os jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam mais confiantes para bater. E eu mesmo já errei, muito confiante, já errei disputa de pênaltis. Pênaltis são pênaltis. Não tenho nada para... A linha é muito fina entre a vitória e a derrota, então
A única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola e com coragem para bater. Boa noite, Felipe. Rodrigo Lima, coluna do Fla. Falando dos últimos 3 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Wallace Yan foi um dos principais personagens, né, por conta de tudo que envolveu ali o jogador, com os jogadores principalmente do Atlético Mineiro. E hoje, na disputa de pênalti, ele foi um dos cobradores do Flamengo que acabou perdendo o pênalti. Queria saber para você o motivo ali de ter escolhido, e mesmo com essa pressão ali em cima do garoto, e como foi a reação já dele de imediato, assim que chegou agora no vestiário com os companheiros, como é que foi a reação de todos com ele ali? Obrigado. Primeiro que ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém, e por mais que ele tenha agora sido o foco das atenções, Lianco não é santo, o goleiro Everson não é santo, o Hulk, todos eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. O importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar, e o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis, né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances e tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Então isso demonstra a personalidade que ele tem e o futuro que ele tem pela frente. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui na frente. Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, a gente tem hoje uma infinidade de perguntas que a gente podia fazer sobre o jogo, sobre o resultado, mas eu queria te perguntar, sei que o torcedor ainda está muito de cabeça quente, mas o que você pode fazer para tentar blindar o Wallace Yan das críticas? Que ele vai receber críticas, ele vinha sendo um dos principais jogadores, a gente vê na história do futebol que muitos jogadores de base acabam sendo, entre aspas, queimados em cima da hora. A gente viu o jogador da base do Flamengo sendo vaiado no Maracanã porque fez uma partida ruim, de várias boas. O que você pode falar, especialmente para o Wallace Yan, para ele se blindar talvez um pouco desse momento? Ele que vinha fazendo grandes atuações desde a Copa do Mundo de Clubes, foi o artilheiro do Flamengo lá, por conta de tudo que aconteceu hoje. Obrigado. As críticas, elas fazem parte do crescimento dos jovens, do crescimento do atleta profissional, e quanto melhor ele possa lidar com as críticas, ele, Matheus, Lohan, Cleiton, João, todos os jovens, né, Everton Araújo, que passam por críticas, quanto melhor eles lidarem com isso, cada um tem a sua forma e a sua maneira de fazer, quanto melhor eles fizerem isso, maiores como jogadores de futebol eles vão ser. Todos os jogadores, absolutamente todos, 100% dos jogadores que estão no meu elenco, no meu vestiário agora, foram criticados em algum momento da carreira. É normal, faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível, não deixar se abater e voltar mais forte. E não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte.